Tem uma revolução estrutural acontecendo no seio da sociedade brasileira. E é sobre isso que nós vamos falar. É um vídeo curto, compensa você ficar aí, tá certo? E o título dele é A Reação dos Jovens à Doutrinação Ideológica. Aí é o vídeo 212 da CCI, Comissão Cidadã de Inquérito. Eu sou João Paulo Guimarães, falando direto de São João del Rei, a capital brasileira da liberdade, Minas Gerais, um estado de espíritos. Então, eu separei aqui um áudio que eu recebi no WhatsApp, e não é a primeira vez que eu recebo coisas desse tipo, e isso vem acontecendo no Brasil inteiro, que são reações de alunos a falas ideológicas de professores. Esses professores de esquerda, né, que tentam doutrinar os alunos. Então, eu vou trazer esse vídeo para você que é professor de escola pública. Não faça isso, tá? Preste atenção naquilo que você não deve fazer em sala de aula, principalmente no momento atual em que a juventude, essa meninada aí, tá? Perde mais tempo pesquisando informações na rede social do que pesquisando nas informações do professor. Ah, mas a rede social tem muita coisa que não presta? Tem. Tem muita coisa que presta? Tem. E aí, o que acontece? O jovem, a criança, começa a desenvolver o seu senso crítico a partir dessa pluralidade de opiniões. E aí ele começa a formar a sua própria consciência política. Então, quando ele chega na sala de aula e tem um professor, deixa eu arrumar meu óculos aqui, doutrinador, que quer impor uma ideologia, o aluno olha para ele e fala assim: pera aí, Zé, qual que é a sua? Para cima de mim não, mané. Então, é sobre isso que nós vamos falar aqui. Então, para você que é professor de escola pública, se você não quer perder moral com os alunos, porque a meninada de hoje não é boba, tá certo? Vamos entender e nós vamos debater sobre isso. E se acredita que esse professor chegou a ameaçar o aluno de prisão por crime de opinião? Sério! Vocês vão ver isso aqui no meu canal da Comissão Cidadã de Inquérito. Então deixa eu postar o vídeo aqui. Presta atenção. O Bolsonaro, ele é nazista. Ele é nazista. Ele é fascista. Isso aí é o nazismo, gente. O cara vai ser preso porque foi ladrão de joia. Não sou eu que estou dizendo, é a Polícia Federal que está dizendo que é ladrão de joia. A gente não pode ter saudade de um cara que promove torturador e tortura. E o Lula é ladrão então? Não era, olha só, vocês não podem dizer que o Lula é ladrão, porque isso aí dá cadeia para vocês. Você escutou? Os alunos têm uma ideia, uma opinião formada sobre um assunto, que é a vida pregressa do atual presidente Lula, que teve condenação em várias instâncias, devolveu vários milhões de dólares, baseado nas operações da Lava Jato, e essa criança entende, pô, o Lula é ladrão. Por quê? Ué, ele foi preso, teve aquele dinheiro lá que apareceu, teve um apartamento lá que apareceram malas com mais de 50 milhões, sei lá. E aquilo o jovem vê, e ele vai para a escola e fala: peraí, professor, o homem que rouba não é ladrão? Não, você não pode falar isso não, que você pode ser preso. O professor ameaçando o aluno dele de crime de opinião. Não, eu vou repetir, presta atenção. A que ponto nós chegamos? E aí, olha o tamanho do problema para o presidente da Comissão de Educação, né, da Câmara dos Deputados lá, o Nicolas Ferreira. Vamos lá. Que promove torturador e tortura. E o Lula é ladrão então? Não era, olha só, vocês não podem dizer que o Lula é ladrão, porque isso aí dá cadeia para vocês. Isso aí é difamação, é calúnia. O Lula foi condenado numa armação do judiciário
que o juiz Sérgio Moro, que vai ser condenado por isso, vai para a cadeia também. É outro que vai para a cadeia. Então, olha só como é que o professor inverte a coisa. Para o aluno jovem está formando a sua consciência de cidadão, de cidadã. E aí ele fala, peraí, o ladrão que foi condenado por roubo é o bonzinho da história e o juiz que prendeu o ladrão é o vilão, vai ser preso? O que vai entrar na cabeça desse jovem que está entrando numa escola para adquirir conhecimento e um professor diz para ele que o juiz é que vai preso e o ladrão é que não pode ser criticado? Ele vai crescer com essa consciência? E aí nós vamos ter o quê? Uma juventude, uma geração de jovens que vai entender que juiz é bandido e ladrão é mocinho? Então, isso é o que vocês não podem fazer, professores de escola pública. Se vocês têm consciência do papel de vocês, que isso aí é um papel sacerdócio. Quem quer ser professor, isso é uma profissão sacerdotal. Ah, mas tem religião. Não, isso é vocação. Eu quero construir pessoas de bem, para construir uma sociedade de bem. Então, você não pode pegar uma criança que está formando os seus valores morais e você, com autoridade professor, numa sala de aula, passa uma inversão de valores dessa forma para a juventude. A sorte é que a juventude tem outras fontes para pesquisar e aí desenvolve o seu raciocínio e a sua lógica. E aí, isso é a revolução que está acontecendo nesse país. Entendeu? Os jovens, as crianças estão batendo de frente com esses profissionais que, entendem que a educação, como virou um instrumento de manipulação política. Não pode. É português, é matemática, é filosofia, história, é história. Agora, política partidária, ideológica, invertendo valores. Vamos continuar assistindo. Assim como o Bolsonaro vai para a cadeia. Tá, mas as provas é tudo... Como provas? Não tem prova. Não existe prova. O professor disse que não existe provas contra o Lula e o aluno perguntou assim, tá, e as provas contra o Lula? Ele não existe provas. Gente, esses meninos vivem na internet, gente. A internet tem memória, vocês não conseguem apagar a memória da internet. Vocês vão pirar a cabeça desses meninos. Aí o que acontece? Os meninos vão pirar. Ou eles, reagem como estão reagindo, enfrentam o professor nessa situação, ou eles vão pirar, tadinhos. Por isso que o desafio hoje da Comissão de Educação, que tem lá o Nicolas, é enorme. Eu sei que os professores, eu tenho muito amigo professor, muitas ex-companheiras minhas que já foram professoras, são professores. O João está falando um absurdo. Não, mas põe a mão na consciência, gente. São crianças formando valores. Presta atenção. Podia ser um filho seu. Pensa nas coisas que vocês têm que fazer e pensa no que vocês têm que falar, gente. Vamos de novo. Gente, não existe provas. Ele vai condenado sem o maior ladrão. Então tá, vamos fazer o seguinte, eu vou passar um trabalho para vocês e eu quero que vocês me tragam as provas. O trabalho é esse. Pode falar sobre política em sala? Não, O gurizinho lá estressou. Gente, pode falar sobre política em sala? Pode. Eu acho que pode, viu, menina? Não sei se é menino ou menino. Pode. Mas o professor tem que ter essa noção. Que ele está passando não é só conteúdo, mas ele está passando valores. Então, você não pode chegar para uma criança e dizer para ela que o juiz é o bandido e o ladrão é o mocinho. E falar que não tem provas e manda pesquisar. Se as crianças forem para a internet pesquisar, eles vão levar uma
pilha assim, ó, de documentos para dizer, olha aqui as provas que nós encontramos na internet. Vão trazer vídeos com áudios dos ministros da Suprema Corte dizendo que o Brasil virou uma cleptocracia. É sistêmico. Eles vão ouvir isso. Sem falar das provas contra... Não, gente, e aí, você imagina qual vai ser a nota que o professor vai dar para esses meninos? Hein? Para o trabalho deles. Imagina a vulnerabilidade que um jovem, um estudante hoje, você leva sua criança para a escola, você acha que ali é o lugar que ele vai ser educado, né, que ele vai receber valores, conhecimentos, vai sair dali um cidadão consciente dos seus deveres, e você tem, né, um mestre abusando da sua prerrogativa de autoridade para impor uma opinião e ainda ameaçar de prisão aquele que estiver pensando diferente dele. Um jovem, gente. Olha só que barbaridade. Continue assistindo. Olha aqui, ó, é história recente. Isso é história recente. A história está pegando um pouco. Aí eu sou professor de história. Aí eu chego aqui, eu estou querendo ensinar vocês. Vocês não estão querendo receber o meu ensinamento. Você viu? Eu sou um professor de história. É história recente. Eu estou querendo ensinar para vocês. Vocês não estão querendo receber meu ensinamento. Gente, isso é triste. Isso é triste. Vamos ver. Tá? Então eu estou dizendo para vocês, o Lula foi condenado sem provas. Então eu quero que, se você está me contestando, vocês estão me contestando. Então, eu quero que vocês me tragam aqui e me digam quais são as provas com as quais então não me contestem, porque eu estou afirmando. Estou afirmando isso. E ele está solto e é o presidente do país. O que vocês acham? Então quer dizer que essa sala de aula sabe mais que o Supremo? Foi o Supremo que condenou o Lula na terceira instância. Foi o Supremo que rejeitou o habeas corpus para o Lula. Entendeu? Foi os presidentes do Supremo, foi os ministros do Supremo que disseram que o Brasil virou uma espécie de cleptocracia sistêmica. Ah, mas o Supremo mudou de ideia. Deu um cavalo de pau e pronto. Anulou tudo. Tirou o homem da cadeia e traz ele para presidente. Ah, aí os alunos da escola têm que fazer o seguinte: professor, eu tenho um trabalho para fazer para você. Vou falar sobre o mesário pianista. Tá certo? E a gente vai entender por que o Lula saiu da cadeia e foi disputar uma eleição. E aí o Alckmin, que era o padrinho do Alexandre de Moraes, o ministro que foi para o TSE, né, entrou de vice na chapa porque o PSDB perdeu a chance de poder voltar à presidência da República. Tinha que ser assim, né, dando um cavalo de pau no judiciário. Aí você pega, para adquirir o nosso relatório da Comissão Cidadã de Inquérito, é só fazer um Pix de R$20 aqui, ó, para o nosso e-mail jpnoticias, pega esse recibo, envia para o nosso WhatsApp, vou dar o número, 32, prefixo, 999-61-8000, repetindo, 32 é o prefixo, aí o número, 999-61-8000, quer dizer, 8000, tá certo? E aí a gente envia para você em PDF esse material aqui, que é sobre o mesário pianista, tá certo? E aí você vai mostrar para o seu professor por que o Lula foi solto. Vamos continuar ouvindo. Por favor, né? O amor, pensa um pouco. Hã? Não tem essa de petista, não petista, tá, gente?
Porque não tem, vocês não vão achar. E o que eu quero que vocês achem, eu já vou dizer a resposta para vocês. Eu já vou dizer a resposta para vocês. Vocês acham alguém que diga isso e me dê o nome da fonte que está dizendo que o Lula é a fonte. Um pouquinho, vamos lá, vocês estão muito exaltados, vocês não têm capacidade para estar discutindo isso aqui. Tá? Não, vocês ignoram, por isso que vocês estão aqui para aprender. Vocês ignoram esses assuntos históricos, por isso vocês estão aqui para aprender. Então aprendam, para não repetir o mesmo erro. Aprendam história com o professor, para não repetir o mesmo erro. O erro histórico foi que o Brasil perdeu esse mundo, não é só o Brasil. Isso é uma política mundial, na qual o Bolsonaro é só uma delegadozinha, tem Trump, tem Milley, tem não sei o quê. Isso aí é extrema direita. Isso aí é o nazismo em ação. É a Ku Klux Klan. Gente, aí o homem já entrou em nazismo, Ku Klux Klan. Olha só o grau de neura que o professor está passando para o aluno. Imaginem a nota que esse professor vai dar para o aluno caso o aluno faça uma pesquisa séria na internet. Não é para dar uma depressão? Esse é o Brasil do Lula, é o Brasil da depressão. Francamente. Agora eu entendo por que o presidente do Congresso, o Rodrigo Pacheco, chorou diante do Lula. A merda que ele fez. Continue ouvindo. Que queimava negros lá nos Estados Unidos. Queimavam negros. Vocês vão assistir Mississippi em chamas. Agora vocês achar que não... Agora já entrou para a questão do conflito racial. Olha só o tamanho da neura. Vai olhando. Se vocês quiserem ir por esse caminho, a gente vai por esse caminho, tá? A gente vai discutir autoritarismo, totalitarismo, até vocês aprenderem o que é fascismo. O que é autoritarismo? Eles vão falar Venezuela, Hugo Chávez, vão falar do Maduro, vão falar do presidente da Rússia. O que é autoritarismo? Né? São os amigos do Lula. Mas deixa eles falando, vamos ver. Tu sabes o que é fascismo, moça? Sabe o que é fascismo? Sabe o que é nazismo? E sabe o que é ladrão? Não, olha aí, ó. Se você continuar falando assim, eu vou pedir para você ir para a direção. Tá? Olha só, tá vendo? Se você não acreditar na opinião dele e tiver a sua opinião, ele te manda para a direção. O seu aluno está refém, o seu filho está refém de uma ideologia. Olha o tamanho do desafio do Nicolas. Manda isso para o Nicolas. Pede para ele ouvir isso aí. Vamos continuar assistindo. Eu estou dizendo coisas aqui para vocês que são assim, fato. Não sou eu. Procura a Polícia Federal, busca ladrão de joia. Vai ser preso por causa de tudo isso que fez. Tentou lá, só um pouquinho, tá? Pode. Então é assim, tá? É uma turma de fascismo. Fascismo é uma cadela que está sempre no cio e que deve ser morta. O cara virou piada. Diz que é uma cadela que está sempre no cio. Que os fascistas, né, que o povo que eles chamam da direita fascismo, que são cadelas que está sempre no cio. E o povo riu. A gurizada falou, esse cara... Agora você imagina esse menino fazendo prova de história, estudando em casa para fazer prova de história e querendo passar de ano. Hein? Faça o favor, preste atenção. Você tem um filho refém de uma situação dessa, você manda seu filho, cria seu filho, põe o uniforme nele, põe bonitinho, toma banho, compra material, leva o menino para a escola, e o menino chega lá e é exposto a isso. Vai vendo. O fascismo é uma cadela que está sempre no cio.
Revisa, pode escrever aí e afirma e reafirma em qualquer lugar. O fascismo, o nazismo é uma cadela no circo. Sempre, está sempre no circo. E que por isso tem que ser morto. Não vou permitir que desinfame ninguém dentro da... E ele falou de morte, gente. Tem que ser morta. Ó, tá escrito aqui, ó, se você acompanhar os textos, você vai ver que vai aparecer alguma coisa parecida. Se a sua tela for pequena, talvez você não veja. Mas ele falou, quer ver? É uma cadela no cio que tem que ser morta. Olha os alunos escutando isso. Presta atenção. Revisa, pode escrever aí e afirma e reafirma em qualquer lugar. O fascismo, o nazismo é uma cadela no circo. Sempre, está sempre no circo. E que por isso tem que ser morta. Que por isso tem que ser morta. Não vou permitir que desinfame ninguém dentro da sala de aula. Nem o Bolsonaro. O Bolsonaro eu não estou difamando. Não. O Bolsonaro eu não vou permitir. Pô, o cara detonou o Bolsonaro, chamou de fascista, nazista, cadela no cio, que vai ser preso, ladrão de joia. E aí perguntou, mas e o Bolsonaro? Você está defamando o Bolsonaro. Eu não estou defamando o Bolsonaro. Gente, como é que essa criança vai passar de ano com um professor desse? O que ele vai responder na prova? Que o professor vai dar nota? Ele vai ficar assim, o que eu vou botar nessa prova? Olha, que depressão. Nicolas, trabalhe para você, Nicolas. Bolsonaro é acusado pela Polícia Federal de ser ladrão de joias. Chamou ele de nazista. Ladrão de joias, mas você falou que ele é nazista. Gente, aí, ele perguntou, mas o Congresso, o Supremo está errado? Pergunta para o Supremo. Eu vou trazer a opinião aqui. Aí você leva para esse professor, qualquer professor de sala de aula aí que começar a bater de frente com vocês, né? Vocês levam esse professor. Olha aqui, se o Supremo tem razão, então não pode acusar os ministros do Supremo de crime de opinião, lógico. Senão vão ter que enquadrá-los todos no inquérito da fake news, tá certo? Aí complica. E aí, outra coisa, mas não pode atacar o processo eleitoral. Atacar o processo eleitoral é um crime contra a democracia? Peraí. Tá, mas quando é o ministro que está atacando o processo eleitoral, é um crime contra a democracia? Quando é o ministro do STF que está atacando a fragilidade da urna eletrônica, é um crime contra a democracia? Leva isso para o seu professor. Então vamos ouvir. Vou trazer aqui a opinião de 5 ministros do STF sobre a urna eletrônica, processo eleitoral. Gente, isso tem que ser compartilhado. Eu sei que eles vão segurar isso aí o máximo, tá certo? Mas o que você puder passar isso para frente, se a gente quebrar essa bolha com esse vídeo, entendeu? A gente pode despertar, né, a vida acadêmica nos professores para eles, olha, gente, passou do limite. Poxa, a hora de botar freio nisso. Entendeu? Não é mais essa sociedade que vocês pensam que é. Esses alunos não são bestas. Eles não têm só o professor como fonte de informação. Eles entendem mais de internet do que o professor. O professor está ultrapassado. Quando eles vão pesquisar na internet, eles são mais rápidos, eles são mais dinâmicos. Então não tem como impor essa ideologia goela abaixo. E aí vocês vão criar um trauma nessas crianças, porque eles vão ter que fazer a prova. E aí a hora que eles pensarem o que eu vou responder nessa prova, porque eu tenho o meu conhecimento, tenho as informações, tenho meu senso crítico, e o professor quer que eu fale isso, senão ele vai me dar 0. Presta atenção. Então vamos lá. Tem 5 ministros aqui para você defender o professor, para não colocá-los no inquérito das fake news, porque se o Bolsonaro estava atacando o processo eleitoral, vejam esses ministros. Olá, você sabia que no dia 30 de outubro, no segundo turno das eleições do ano passado, aconteceram mais de 4 milhões de votos após o horário eleitoral, acredita? Nope.
Se nós tínhamos 60 milhões de votos para o Lula, 58 para o Jair Bolsonaro, faz as contas. Então, hein? Para onde será que foram esses 4 milhões de votos? Pensa comigo. Gilmar Mendes, ministro do STF, o mais veterano, e explica esse negócio aí. Como é que vocês entendem que isso exista? O surgimento daquilo que na linguagem da justiça eleitoral se fala do mesário pianista. Como é que você descobriu esse negócio do mesário pianista, Gilmar Mendes? Fala aí para a nossa audiência. Esse mesmo eleitor que justificou a ausência tinha votado. Agora, Flávio Dino, você que está começando aí no STF, explica para a gente, é possível acontecer mais de 4 milhões de votos depois que encerra as votações, que fecha a zona eleitoral? O que acontece hoje? Das 5 horas da tarde, o mesário verifica lá em consórcio com os fiscais, verifica os eleitores que não compareceram, porque não foram, porque morreram, porque viajaram, com o número do título ele libera a urna eletrônica e vota quantas vezes ele quiser. Alexandre de Moraes, o que você tem para falar sobre isso? Só que isso não é problema da urna eletrônica, isso é problema da pessoa. Ah, entendi. Então o problema é da pessoa. Mas será possível que a gente pode auditar esse sistema eleitoral e descobrir para onde foram esses 4 milhões de votos que aconteceram após o fechamento das sessões eleitorais? Vamos consultar então o presidente do STF, Luiz Roberto Barroso. A urna possui um arquivo que é chamado de log da urna. Ele é igual à caixa preta de um avião, ou seja, registra todas as operações realizadas na urna. Horário em que foi ligada, horário em que o primeiro eleitor foi habilitado e assim sucessivamente até o momento em que ela for desligada. O log de cada urna é fornecido aos partidos políticos caso solicitem. E eles, de fato, acham coisas interessantes, porque agora tem transparência, que foi o avanço do TSE, o log está publicado, qualquer pessoa vai lá, baixa o log. Ô Barroso, é possível a gente auditar a urna eletrônica? Fala pra gente. O sistema é totalmente transparente e auditável do primeiro ao último momento. Ou seja, qualquer pessoa pode conferir tudo o que foi feito. Conseguimos concluir esta semana o relatório da Comissão Cidadã de Inquérito sobre a questão do mesário pianista. Então você passa o olho rapidinho para você ver. O que aconteceu com os 4 milhões de votos que aconteceram após o horário de encerramento das votações? Pega o seu celular, envia o Pix para nossa chave jpnoticias@gmail.com. A gente recebendo esse recibo no nosso celular, a gente na mesma hora envia para você o relatório em forma de PDF e você vai ter esse relatório aí no seu celular. Você pode levar numa gráfica, né, e pedir nesses negócios de xerox aí para fazer o seu relatório e você vai ter o seu relatório em mão. E aí você vai entender, vai estudar e vai entender o que aconteceu com os 4 milhões de votos que aconteceram depois do período eleitoral. Agora é importante vocês o quê? Compartilhar, tá certo? Já sabe a chave Pix, é só compartilhar. Tá bom, gente? Então, gente, a gente criou essa comissão que é para pacificar o país, tá certo? A gente não quer botar fogo no parquinho, não quer nada. Tanto que a gente conta aí com a colaboração de ministros do STF. São eles que estão falando, são eles que estão dando subsídios para o nosso relatório, são eles que dão fundamentação para o nosso relatório. E, aliás, como diz o mesário pianista, né? Que foi um termo forjado por Sua Excelência Ministro Gilmar Mendes, que disse que isso já é conhecido pela Justiça Eleitoral, né? Não é uma coisa que é uma novidade, né? Ou seja, o Fachin, que já foi presidente do TSE, na época que o Bolsonaro era presidente do Brasil, sabia, né? Se isso já era conhecido, o Fachin sabia da existência do mesário pianista, né? E aquela reunião suspeita que ele fez com aquele monte
de embaixadores para dizer, olha, quando acabar as eleições, vocês falam para os seus presidentes reconhecerem imediatamente a vitória do Lula. Ou só pode ser a vitória do Lula, né? Porque não existe na história da política brasileira ou de qualquer país um presidente de uma sessão, de um processo eleitoral, convocar os outros estados, os outros embaixadores, para dizer para eles, ó, vem cá para vocês verem que o nosso sistema eleitoral é infalível e o que vocês têm que falar, quando acabar a eleição, tem que reconhecer o resultado da eleição. E, segundo o mais antigo da Suprema Corte, o Gilmar Mendes, que disse, clara e em bom som, né, que a Justiça Eleitoral trata com a maior naturalidade a existência do mesário pianista, não é? Que é um mesário que usa da sua digital para abrir a urna para qualquer eleitor votar, e ele mesmo, como diz o Flávio Dino, vai lá e vota quantas vezes ele quiser. Então, isso não é um ataque ao processo eleitoral, isso não é um ataque às urnas eletrônicas, isso é um alerta para as fragilidades que nós encontramos, e os próprios ministros sustentam isso. A gente precisa avançar? Precisa. Precisa corrigir isso? Precisa entender também como é que aconteceram as eleições eletrônicas nos últimos anos com essa presença do mesário pianista. Então, está aí uma sugestão para vocês que são alunos, ou para vocês que são pai de alunos, fala assim, olha, eu vou comprar o relatório, lá vou fazer uma contribuição de R$20 para a Comissão Cidadã de Inquérito, para a gente adquirir esse relatório, né, da Comissão Cidadã de Inquérito sobre o mesário pianista, porque, como diz o professor de História, né, isso é história recente. Né? 2022 foi há pouco tempo, 2014 com o Aécio foi há pouco tempo, né? 2018, né, foi há pouco tempo que teve uma denúncia de hack que depois a ministra do STF, do TSE, né, Rosa Weber, deixou que apagasse todos os logs para não ter como rastrear a ação do mesário pianista nas eleições de 2018, e que isso virou um inquérito, que esse inquérito nunca acabou, e quando o Bolsonaro fala desse inquérito, a esquerda fica arrepiada. Então, é preciso que as escolas e os professores, vocês que são pais, adquirem esse relatório, instrui os seus alunos, os seus filhos, fala assim, olha, leva isso como trabalho de escola na área de história. Nós precisamos estudar a história do Brasil. Nós precisamos conhecer o Brasil como ele é, de fato, de verdade. Vamos lá, olha o João Paulo falando lá na rede social, falando na TV Del Rey, falando lá no seu perfil do Facebook, João Paulo Guimarães. Ele está chamando para uma questão importante, que ele quer pacificar o país. Ele não quer professor brigando com aluno, ele não quer professor ameaçando aluno de crime de opinião que vai prendê-lo, ele não quer professor falando que vai mandar o aluno para a diretoria se ele não concordar com a opinião do professor e ele tiver uma opinião própria. Ele não pode viver uma situação refém de uma doutrinação de pessoas, deixa eu arrumar meus óculos aqui, que estão, sabe, bitolada com uma ideologia que já não tem mais sustentação nesse mundo moderno de hoje. A Rússia é capitalista. A China é o maior comércio capitalista do mundo. Eles sentiram que, olha, ou a gente entra no livre mercado, porque o livre mercado, né, o liberal, a meritocracia, né, a mais-valia é que sustenta, né, o progresso. Então, temos que ter noção de que o mundo mudou. E aí está aí nossa chave Pix, João Paulo, jpnoticias@gmail.com, qualquer valor, viu, gente? Eu cheguei lá, apareceu o João Batista Guimarães, tá? É o meu nome de batismo, tá bom? Meu nome de mídia é João Paulo Guimarães. Depois eu conto essa história. Isso é uma homenagem ao meu avô, o meu padrinho, né? Vou até mostrar ele aqui para vocês, ó. Esse aqui é Joaquim de Paula Guimarães, o meu avô, pai do meu pai. Está sempre aqui do meu lado.
Certo? Então tá, fiquem com Deus e que o manto de Nossa Senhora abençoe e protejam todos vocês, professores, alunos, diretores de escola. Põe a mão na consciência. Vocês que têm filhos, pensam nos pais dessas crianças. Pensa no Brasil. Seja um cidadão consciente e responsável. Tudo na vida tem limite. Um abraço. Fique com Deus.